Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte, e a Lua está lá em Touro, na exaltação da Lua. E ela não faz aspecto com outros planetas, sabe assim? Tipo, nossa, hoje eu vou ficar aqui fazendo o que eu gosto, não vou falar com ninguém. É meio isso, assim, sabe? Um dia que, por um lado, você pode encontrar momentos de paz, momentos de contemplação, momentos de prazer. Depois ela até faz uma quadratura com Saturno, mas ainda demora um pouquinho. E Mercúrio, que mudou para Libra, né? Saiu de Virgem, chegou em Libra. Tem vários planetas aí em Libra, que é um signo da diplomacia, um signo governado pela Vênus, e parará, parará. Ele logo de cara se opõe a Júpiter em Áries. Então, por um lado tem uma ansiedade, tem um lugar aí da gente querer, mas tudo bem, mas o que você acha? E outro lado que a gente já sabe o que a gente quer fazer. E às vezes é meio, putz, será que eu pergunto o que essa pessoa acha? Mas eu já sei que eu quero ir por esse caminho. Então, assim, tem um certo jogo de cintura, uma maleabilidade necessária para você, ou não, né? Ou você pode chegar chutando a porta, mas minha indicação é que você perceba como você se coloca, que às vezes tem mais a ver com a forma que você apresenta do que exatamente com o fato de você já estar certo do que você quer fazer e tal. Mas é isso, a gente vive cercado por pessoas e a gente gostando ou não, umas pessoas a gente gosta mais, outras pessoas a gente gosta menos. É isso, não vivemos sem pessoas. Então, assim, respirar fundo e ver como se conduzir nos determinados grupos de pessoas nos quais a gente faz parte, dos quais a gente é envolvido. Tá certo? É meio isso. Resumindo o dia de hoje, um jogo de cintura, contatos, sem se colocar muito dono da verdade, embora você se perceba assim, em algum momento, em algum assunto, e aproveitar um pouco. Tá difícil aproveitar, né? Mas precisamos. Para a gente aproveitar um pouco, não vai cair do céu. Temos que ter uma iniciativa, uma boa vontade. Vou fazer isso aqui para mim. Custa tanto. Não importa, vou parcelar aqui, sei lá. Tem um monte de coisa que não custa. Tem praça, tem praia, se você mora na praia. Tem a natureza, tem dar uma volta, tem encontrar os amigos. Tem museu que é gratuito. Olha, cada coisa que dá para fazer sem gastar dinheiro. Só que é isso, né? Tem que querer. Tem que a gente ter essa iniciativa. Procurar a pessoa que a gente quer encontrar, enfim. Uma série de coisas. Hoje vamos com esse tarô bonito, que eu não tenho o nome dele. E vamos lá. Um tarô muito antigo. Logo que eu comecei a fazer aula, eu encomendei, minha amiga Mara comprou para mim, que era importado. Na época não era assim tão simples comprar coisas pela internet. Quer dizer, era, mas sei lá, acho que tinha que entregar para alguém que morava no exterior. Um conselho para nós: o Hierofante. Olha, mas que elegância. E vamos tirar essa escondida? A morte. Olha essa carta da morte. Vou contar para vocês uma coisa. Eu acho essa carta da morte linda, mas eu implico com ela porque ela não parece a carta da morte. E foi uma das razões que fez eu não usar o tarô. Caiu uma aqui que quer vir. O imperador. Vou aceitar. Então estamos aqui. Ó, o imperador, hein? Depois que ele apareceu, Hierofante, morte e imperador. Que curioso, né? O imperador, né, que é uma carta de poder, de cargos e tal, e o Hierofante, que também é uma carta de poder, mas é um poder diferente, né? Ele está fazendo aí, nesse caso dessa carta, um sinal, ele parece talvez um pouco mais aberto, né? Ele está em pé, dá a impressão que ele está apto aí a falar alguma coisa, receber as pessoas, ele está olhando para frente. E o imperador, não, esse imperador está meio marrento aqui, segurando essa proteção dele
e talvez preocupado com a morte, já que a morte está olhando para cá. Então, às vezes, assim, é melhor a gente confiar nos nossos hierofantes, nos nossos papas, nos nossos valores, nas coisas que a gente acredita, nas pessoas que nos ajudam de alguma maneira, nos terapeutas, nos professores, enfim, nas pessoas aí de práticas espirituais, ou alguém que não tenha nada a ver com isso e que a gente confia simplesmente. E em vez de ficar nesse lugar, sabe? É como se às vezes a gente talvez precise encarar as coisas que já não são mais como eram, mas não precisa ser, não precisamos estar sós e não precisamos às vezes estar tão preocupado. Acho que quando a gente chama para conversar, né? Quando vem um sentimento, essa casa não dá mais, esse trabalho não dá mais, e a gente se pergunta por que não dá mais. Isso aqui virá uma conversa, né? E não um embate. Pode ser que vire, né? A gente não sabe, a morte está se aproximando aí dele e ele aparentemente está aí, meio protegido, mas está olhando para a morte. Só que aqui tem o Papa, é como se o Papa falasse, olha, tem coisa que faz parte, sabe? Que não dá pra gente ter medo. A gente tem que olhar e ver o que é, e ver se é para ter medo, e ver o que dá para fazer. Então me veio um pouco isso, apesar, acho que eu viajei aqui um pouco. E se a gente tirar essa carta na ordem, né? É um conselho para a gente ouvir os hierofantes e atravessar aí os períodos de deixar as coisas para trás, para então poder voltar a ser imperador. A gente não é uma coisa única o tempo inteiro, a gente está o tempo todo mudando. Então, às vezes é isso, para a gente deixar algo para trás, para poder ser imperador novamente, ou pela primeira vez, se a gente não era antes, né? Ou às vezes o hierofante vira imperador. Ele sabe tanto que daí ele aceita um trabalho diferente. Ele vai ocupar. Talvez o que ele fazia até de alguma maneira, não sei se exatamente gratuita ou voluntária. Ó, quem tá aqui. A Cel, fala oi pro pessoal. Agora ele tem um cargo, ele aceitou, né? Falar, então tá bom, eu vou parar de ser professor e vou aceitar esse cargo. É possível também, a gente está sempre mudando. O que eu acho que é assim, não precisamos ter medo de estar sempre mudando, porque muitas vezes, primeiro a gente fica estagnado se a gente não muda, e segundo, às vezes, se a gente começa a ficar com muito medo, é só sofrido, porque tem coisa que é inevitável, de qualquer forma a gente vai mudar. Então, acho que o conselho é esse, assim, ouvir quem a gente confia, ouvir quem você confia e ir olhando para os processos de morte. Não precisa ser brusco, não precisa ser... Pode ser um processo, normalmente é. Um beijo, até mais.